começar a falar assim um pouquinho, então quero saudar a mesa e saudar os companheiros que estão aqui e saudar o Tribunal Popular que, entrando nessa luta, a Marisa está dizendo, nós estamos há 2 anos, eu e Nilo estamos há 20, remando contra a maré, né, da construção desse Estado penal brasileiro. Então, eu acho que eu sou um misto de academia e militância, né? A minha vida toda foi uma vida de militância política também. Depois eu comecei a estudar até para reforçar meus argumentos. Mas então, como eu trabalho com história, eu vou falar um pouquinho dessa história. Bom, nós que trabalhamos na gestão da segurança pública, que não era uma política prioritária de Leonel Brizola, né, que era daquele partido que existiu, que era o PDT, isso que está aí hoje cooptado, não é um simulacro do que existiu, não é o PDT, mas a política principal do nosso governo era a política de educação pública, laica, integral, né, o sonho de Darcy de Brizola, mas a partir de 93, 94, a gente percebeu, quer dizer, não é à toa que 94 é o primeiro governo neoliberal, quer dizer, teve aquela primeira tentativa Collor, mas Collor não era o homem ideal, né, para a entrada em vigor daquele modelo. Conseguiram um sociólogo e aí deu no que deu. Mas o que eu quero dizer é que a entrada do neoliberalismo, ela aprofundou a política criminal de drogas. Eu estou vendo ali as drogas é uma guerra contra os pobres. No meu primeiro livro, que foi a minha dissertação de mestrado, eu já trabalhava a demonização da figura do, entre aspas, traficante, que eu chamo de comerciante varejista de drogas, né? Então, houve toda uma... Quer dizer, aquela política criminal de drogas que tinha sido instituído no período, né, em que Bacuri era torturado e morto, né, no governo Médici, comandado pelos Estados Unidos e que rege aí até hoje essa política criminal de drogas, no neoliberalismo ela recebe uma outra carga de força bélica, né? E o Darcy Ribeiro dizia que cada ciclo econômico na periferia, a cada ciclo econômico, correspondia um moinho de gastar gente. Então, na Revolução Mercantilista, né, e, por exemplo, no ciclo brasileiro extrativista, foi um moinho de gastar índios. Depois, na mineração, na cana-de-açúcar, um moinho de gastar africanos. Depois, na nova agricultura, um moinho de gastar imigrantes europeus que vieram ao Brasil, né? E o neoliberalismo é um moinho de gastar juventude popular brasileira, né? Então, o neoliberalismo, junto com ele trouxe uma política de segurança pública e potencializou a guerra contra as drogas, ao mesmo tempo em que instituía, quer dizer, a sociedade neoliberal é uma sociedade amplamente drogada, mas pelas substâncias da indústria farmacoquímica, que essa sim poderia ser chamada de crime organizado, né, se a gente quisesse usar essa expressão que a gente critica tanto. Então, o modelo norte-americano, que nos foi impingido a partir da década de 70, de política criminal de drogas, há nesse momento, né, quer dizer, na saída da ditadura do Brasil para a, entre aspas, redemocratização, uma transferência do inimigo interno que sai do criminoso político para o criminoso comum. Eu acho que a esquerda, fazendo aqui uma autocrítica de nós todos, demoramos muito a nos dar conta disso, né? Eu acho que o grande encarceramento, inclusive, teve contribuições daquilo que a gente chama de esquerda punitiva, né? Aquela que aposta, né, na criminalização e em algumas prisões e tudo isso. Bom, então essa transferência do estereótipo do inimigo interno, ele passa a se dirigir para a população e principalmente para a juventude popular, né? Pelos riscos que ela implicava, não pela sua pobreza ou pela sua
carência, mas pela potência que ela representa. Nunca vamos esquecer, uma vez no seminário, há 20 anos atrás, no primeiro governo Brizola, que alguém falou de comunidade carente e um rapaz de Nova Iguaçu, que era na Baixada Fluminense, disse: eu sou pobre, mas eu não sou carente. Então, a juventude popular, ela é controlada pela potência dela, não é pela pobreza, não é pela falta, é pela potência, pela quantidade de porvires utópicos que ela desperta para o Brasil, né? Então, esse modelo norte-americano, que o Loic Vacan veio a chamar de Estado penal, ele produziu uma criminalização geral das estratégias de sobrevivência e também uma desmoralização do Estado previdenciário. Por exemplo, o auxílio-desemprego passa a ser chamado, né, como é que eles chamam? Fim da meritocracia. Todas as críticas às políticas públicas universais passam a ser trabalhadas subjetivamente, né, começa a se falar de responsabilidade, né, todo aquele ideário liberal. Então, a gente observa que existe uma criminalização geral das estratégias de sobrevivência. Não é só no comércio varejista de drogas. O Rio de Janeiro está tendo choque de ordem, né? Então, os camelôs, os flanelinhas, né? Essas estratégias de sobrevivência deste mundo pós-industrial, onde o trabalho formal não existe e nem existirá mais, né? A partir da revolução tecnocientífica. O Raul Zaffaroni, esse grande jurista e hoje ministro da Corte Suprema, ele dizia que a revolução tecnocientífica ia fazer empalidecer os sistemas penais anteriores da Revolução Mercantilista e da Revolução Industrial. Então, esse pós-industrialismo, que já não tem mais as ilusões do pleno emprego, ele faz, né, como estratégia de contenção da potência política popular a criminalização das suas estratégias de sobrevivência. Então, a grande mídia trata de lançar um olhar sobre os pobres e um olhar sobre as áreas pobres, né, que vai transformando em locus do crime, locus do mal, né, o lugar da criminalidade, do perigo, né, do risco, né? E o Nilo tem uma frase dele, que eu acho que é uma frase muito importante da gente, que ele diz que o criminal é um fetiche muito importante porque ele encobre a conflitividade social. E atrás de toda criminalização existe um conflito social. Então, a gente vê que cada vez mais no Brasil, a pauta política é uma pauta política criminal. Nós estamos discutindo se fulano de tal cometeu um crime ou não cometeu um crime. Hoje nós estamos sendo visto a prisão do Assange, aquele rapaz australiano que vazou os documentos secretos do Pentágono, entregaram ao nosso ministro da Defesa, conhecido agora como Sabiá, contava tudo para o embaixador americano, gorjeava, né, as aves que aqui gorjeiam lá na embaixada americana, né? E aí a gente vê também o que saiu no noticiário de hoje, como o secretário de Segurança do Rio de Janeiro produziu esta última operação no Alemão a partir de conversas na embaixada americana, usando as mesmas estratégias de ocupação do Iraque. Nós vemos dizendo isso há muitos anos. Meu filho mais novo fala, isso é teoria da conspiração. Hoje eu liguei para ele e falou, morou? Não era teoria da conspiração. Bom, então, o que nós vemos nesse modelo é como ele, desta penalização e criminalização da pobreza, dessa construção do que a gente chamou do grande encarceramento, nós vamos vendo como nós vamos passando da penalização à militarização da segurança pública. Então, você tem não só o grande encarceramento, mas também as medidas alternativas, as prisões cada vez mais longas, o RDD, que é a volta do modelo prisional do século XIX, do isolamento celular. O ministro da Justiça, a partir agora lá dessa onda, que eu digo que eu não sei se é fascismo ou se é farcismo,
que tem um cheiro de farsa no ar, né? Ele vai piorar o RDD, quer dizer, as condições políticas dos presos vão piorar, e mais a transformação das periferias e das favelas em campos de concentração, como é o projeto das UPPs, né? Aplaudido como um modelo alternativo, mas é um modelo de ocupação militarizada, onde, por exemplo, hoje está no jornal, o funk é proibido. É a autoridade militar que diz o que os moradores vão poder ouvir e escutar. E a gente sabe que o funk no Rio de Janeiro é uma potência juvenil popular, né? Então, a música está proibida em todos os lugares onde há ocupação militar. Então, essa transformação das periferias e das favelas em campos de concentração, no sentido de que elas têm um controle total, absoluto, militarizado, com mortes em série, como é o caso do Rio de Janeiro, e onde a resistência é sempre criminalizada. Eu acho que a Marisa falou de Paraisópolis, eu me lembro que foi lá que teve um evento, e eu me lembro que os jornais jamais dizem o que aconteceu para que houvesse ou uma queima de ônibus, ou uma queima de carros, né? O motivo é sempre escondido, né? Então, você teve, por exemplo, na França, em Paris, naqueles levantes dos meninos da periferia, contra o assassinato de um menino de origem árabe pela polícia, teve noite que foram queimados 300 carros, e aquilo era chamado de manifestação política. Mas aqui nós temos sempre o fetiche criminal para esconder o que está acontecendo realmente em Paraisópolis, no Alemão, nos lugares onde isso acontece. Então, quer dizer, a mídia é o grande produtor de subjetividades, né? Pedindo, então, produzindo um efeito e produzindo, inclusive, nas áreas mais atingidas por essas guerras, uma demanda por mais punição, mais prisão e mais pena. Bom, esse modelo bélico de segurança pública, a ocupação, eu e Nilo tivemos em agosto, num seminário em Medellín. Medellín tem um governo popular muito bonito, de forças populares, mas que estão completamente, vamos dizer, premidas por essa obsessão por modelos de segurança pública, né? Que você vê, eu sou socióloga, então posso falar. Lá no Rio de Janeiro, a sociologia toda fluminense está trabalhando ou nas UPPs ou produzindo modelos de segurança pública, em vez de estar na trincheira de resistência à truculência do Estado capitalista. Então, essa política de ocupação que você vê na Colômbia, no Iraque, na Palestina, ela produz tecnologias e serviços que fazem parte daquilo que o velho professor norueguês Niels Christie, que era um velho abolicionista, chamava de indústria do controle do crime. Esses documentos que vazaram ontem do Wikileaks, eles diziam exatamente isso, que os Estados Unidos pedia que o Rio de Janeiro usasse a tecnologia derrotada já no Iraque e o Afeganistão, porque as tropas estão se retirando, não é porque ninguém é bonzinho, é porque aquela guerra não tem como ser vencida, como foi a do Vietnã. Então, essa tecnologia, essa sucata tecnológica, que é vendida por Israel e pelos Estados Unidos, para produzir esse modelo de ocupação. Não sei se vocês observaram nos jornais como os blindados eram anunciados, como os armamentos eram anunciados. Então, é toda uma indústria do controle do crime. Só que o inimigo nosso é o povo brasileiro, né? O Darcy Ribeiro tem um livro muito bonito que se chama O Povo Brasileiro. O inimigo somos nós, né? Então, o Rio de Janeiro nós estamos vivendo para que fluam os negócios olímpicos transnacionais, uma verdadeira massacre das favelas cariocas. Então, você tem metáforas como cercas ecológicas, muros acústicos, e aí você vê os verdes todos aderindo, aqueles verdes da Natura,
todos aderindo, dizendo, trabalhando a ideia dos muros, das cercas, né? Os pobres, quando ocupam um território, é como se eles contaminassem, poluíssem a natureza. Quando são os ricos, aí eles têm o tratamento ecológico. Nós acabamos de assistir isso no bairro de Botafogo. Nos anos 90, o nosso querido companheiro Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi o comandante da Polícia Militar dos dois governos Brizola, um afro-brasileiro, um policial, um homem popular, que teve uma carreira policial desde os 18 anos, foi assassinado em 99 por um outro policial. Quer dizer, ele não era, vamos dizer, querido pela tropa, como nós também não éramos, de uma certa forma. Ele escrevia um artigo que eu acho que vocês todos deveriam ler hoje, onde ele denunciava a remilitarização da segurança pública, mais ou menos em 1995. Linda menina. Então, o Cerqueira, no Rio de Janeiro de hoje, a gente tem as chacinas olímpicas. A primeira chacina do Alemão foi chamada da chacina do PAN. E agora nós estamos com essa... Hoje tinha um artiguinho do Rodrigo Pimentel, aquele âncora da Globo, do RJTV, que fala sobre segurança pública, e parceirinho de Luiz Eduardo Soares para escrever o perverso Tropa de Elite 1 e o mais perverso ainda, Tropa de Elite 2, escreveu e sob o patrocínio da Globo, logicamente. Ele dizia hoje que todo mundo temia que houvesse uma chacina no Alemão, mas não houve. Foram só 51 mortos. Ele achou pouco, né? E o governador Sérgio Cabral hoje parece que talvez cansado de matar pobres, né? Que a polícia do Rio é que mais mata no mundo. Hoje fala sobre legalização das drogas, pula de repente de um lado ao outro, todos com as mãos sujas de sangue. Então nós estamos vivendo, além de todos os artifícios que a polícia usa oficialmente, como a estratégia dos autos de resistência. O nosso secretário de Segurança fala que ele é um técnico. As SS nazistas também eram polícias técnicas altamente qualificadas, né? Então, nós estamos tendo agora, além dessa matança cotidiana, as chacinas olímpicas, né? Então, o que a gente vê é uma espécie de conjunto de políticas que vai da prisão em massa, mais a ocupação e mais o que eles estão chamando de pacificação. Pacificação na história do Brasil nos remete, eu estudei a década de 30 do século XIX, a partir da linda Revolução dos Malês, que eram escravos africanos muçulmanos que fizeram uma revolta na Bahia em 1835. Então, eu estudei os medos do Rio de Janeiro do século XIX, e aí, a década depois da década de 30, que era uma década de revoltas do século XIX, que era uma década de revoltas populares, que iam dos farrapos no Rio Grande do Sul, passando pela Sabinada, pela Balaiada, aos Cabanos, no estado do Grão-Pará, onde metade da população do Grão-Pará foi dizimada, era chamada a década da pacificação, que foi a década de 50. Então, tanto que Duque de Caxias, nosso herói militar, é chamado de o pacificador. Então, essa novidade da pacificação, como diria o Cazuza, no Museu das Grandes Novidades, das Velhas Novidades, é vamos dizer, mais um capítulo da ocupação militarizada dos territórios de pobreza do Rio de Janeiro, né? Então, e a outra coisa que então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo o governo da segurança pública. Eu confesso a vocês que eu, uma velha brizolista, então sempre tive um olhar crítico sobre o PT e o governo Lula. O Darcy Ribeiro tinha não vou dizer aqui que não vale, mas ele dizia que era a esquerda, que a direita gostava, lá no Rio de Janeiro. Mas eu nunca pensei que o governo Lula entrasse com as Forças Armadas, né, que são feitas para proteger a soberania nacional contra as ameaças externas, entrasse da forma que entrou, vergonhosamente, na operação e na ocupação do Alemão.
Então, nós estamos vivendo a governamentalidade da segurança. Então, o que nós temos que recuperar é a pauta da esquerda, quer dizer, renovada. Qual é a nossa pauta para hoje? Porque nós estamos numa pauta reativa. O governo do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é o penúltimo em índices de educação no Brasil e com investimentos maciços em segurança pública. Então, a prisão, o que eu queria dizer é o seguinte, a prisão é, quando a gente estuda a história da prisão e do sistema penal, a gente vê que a prisão surgiu junto com o capitalismo. Não existe a prisão boa, a prisão justa, a prisão honesta. A prisão é fruto do capitalismo. E o tribunal, a Marisa já estava dizendo, né, também é algo que foi fundado pela Inquisição e que acaba se constituindo na Revolução Burguesa. Então, eu quero saudar esse seminário, né, aprofundar essa luta contra o sistema penal, saudar as organizações dos presos e dos familiares de presos, que são tão demonizadas, né? No Rio de Janeiro está havendo, assim, prisão da mãe do comerciante varejista, prisão do pai sob suspeita, né? Quer dizer, esse conjunto de penas auxiliares, né, que vão também penalizando e brutalizando os familiares de presos, e dizer que a questão criminal é hoje o centro das lutas políticas contemporâneas. Então, eu saúdo os companheiros dizendo que a luta contra a prisão e contra a criminalização da pobreza é a luta contra o capital e contra o capitalismo, e que a classe trabalhadora brasileira está presa fora e dentro das prisões. Muito obrigada, e era isso que eu queria falar.